Voltei. Voltei depois de muito tempo. Nossa. É... Não tenho muita coisa pra falar. Na verdade eu tenho, mas eu não sei o que falar. Mas esses dias eu percebi que, ó, a gente tá na última semana de setembro. Hoje é dia 30 de setembro. Esses últimos dias foram muito esquisitos, assim, sabe? As pessoas que estão próximas de mim, muitas delas estão, tipo, num bad mood, assim, sabe? Em situações não muito legais, sabe? Uma amiga minha teve uma discussão com o pai, questão de agressão física. Uma amiga do trabalho tá em depressão profunda, tá assim, até 2 semanas sem lavar o cabelo. Meu amigo foi internado no hospital psiquiátrico por tentativa de suicídio. Um outro amigo, a gente sofreu um acidente de carro, um motoboy envolvido, né? Foi. Eu fui numa praia, fui mergulhar e achei que o lago era fundo, mas na verdade era raso. Eu bati o cu, quebrei o cu no lago. E aí eu fiquei, caralho, o que que tá acontecendo? Mano, que energia é essa que tá rolando, sabe? Que ziquezeira. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Percebi que eu não tinha ninguém pra conversar sobre isso. Não que eu tenha que ter alguém pra falar sobre bad ou sobre coisas negativas, mas é porque, não sei, parece clichê daquelas pessoas que têm sede por atenção, mas é real, sabe? Sem querer reclamar, mas falando real assim. Eu percebi que eu tenho ninguém pra falar, sabe? Sobre as minhas coisas. Pra conversar como realmente eu me sinto. Eu sempre tô disponível pra ouvir todo mundo. E eu percebi que eu gosto muito de ouvir as pessoas, gosto bastante. Mas não tem ninguém pra me ouvir, sabe? Realmente me ouvir assim. Isso é esquisito, talvez seja eu que tenha uma relação esquisita de tipo ouvir as pessoas demais e no geral ninguém faz isso. Sei lá. Ano passado, quando eu fiquei doente, eu fiz lá o tratamento no hospital dia e tudo mais. E uma das coisas que eu falava quando eu saí do tratamento, né? É que eu aprendi a ouvir as pessoas. Eu realmente aprendi assim, sabe? A prestar atenção, a dar atenção ao que as pessoas estão falando. Todo mundo tem alguma coisa pra dizer. Todo mundo. Às vezes a pessoa não sabe a forma mais assertiva de falar isso. Talvez eu seja assim. Talvez eu não tenha uma forma assertiva de falar, sabe? E às vezes tem gente que vai falar coisa idiota e consegue ter atenção, sabe? Só pelo jeito que a pessoa fala. E eu sinto que eu não consigo falar nem coisas bestas. Então talvez eu não tenha técnica pra, tipo, falar sobre como eu me sinto, sabe? Sobre as coisas, conversar, tipo, botar pra fora, sabe? Eu tô muito, tipo assim, esses rolês que aconteceram esses dias que eu acabei de falar, me deixaram preocupado e tal, mas assim, foram coisas que passaram. Mas eu ainda ando muito preocupado com meu amigo Nathan, sabe? Que é o meu amigo que foi internado. Tipo, a gente tem uma amizade muito próxima, a gente se vê todo dia, porque ele mora aqui no quintal. Ele é meu vizinho. Então, ele tá ausente esse tempo todo, é esquisito, sabe? Às vezes eu sinto falta de conversar com ele e de. Talvez ele fosse a pessoa que me escutava, sabe? Talvez ele era aquele que tava ali também pra me escutar. Tipo, me escutar de verdade, sabe? Sem. Enfim.
Amanhã eu volto a trabalhar. Tô sentando, descobri uma almofadinha aqui que dá pra eu sentar sem ficar com o cu doendo. E não sei, eu tava uns dias aí, eu tava um pouco apaixonado. Eu não sei se apaixonado é a palavra, acho que é apaixonado, sabe? Aquele negocinho de adolescente. Por um amigo. Tava bem na dele, assim, sabe? Só que eu tô com um problema. Eu tô tomando uns remédios que eles tiram completamente a minha vontade de sexo, assim, de minha vontade de ter relação com as outras pessoas. E eu não conseguia ter vontade de ter qualquer tipo de aproximação com ele, sabe? Eu acho que isso acabou esfriando o clima que tinha rolado. Se não foi só na minha cabeça, lógico. E eu fico um pouco triste porque eu tava afim dele, tava bem afim de dar uns beijos e tudo mais. Só que não rolou, sabe? Não tem como forçar o meu corpo a fazer uma coisa que não tá funcionando. E eu achei que eu tava em hipomania esses dias. Porque eu tava muito animado. Tô ainda animado, sabe? Tô gastão. Tô. Tava na casa desse meu amigo e eu acho que eu tive uma psicose. Porque eu vi algumas coisas e fiquei paranoico. Aí fui pra casa. Depois no outro dia. Não, depois, 2 dias depois, pensando melhor no que eu tinha ouvido, eu vi que não fazia sentido real daquilo. Tipo, não tinha uma questão que ligasse aquilo com a realidade, sabe? E aí eu percebi que realmente eu não tava legal, sabe? Mas aí continuei com os meus remédios, dei uma pausa, descansei e acabou passando, sabe? E uma coisa que eu tenho me apegado muito é, tipo, eu tenho me apegado a Deus, sabe? Um tempo atrás eu fiquei com raiva de Deus de alguma forma. Não sei se raiva é a palavra, mas eu achava muito injusto tudo que estava acontecendo, sabe? Tipo, cadê Deus? E eu percebi que muito do que estava acontecendo era, tipo, não muito, né? Tudo que estava acontecendo era com base nas minhas atitudes. E não só nas minhas atitudes, né? É uma questão do meu corpo, assim, sabe? Tipo, da minha mente e tal. Então eu culpava muito Deus e tinha muito orgulho. Só que eu não sei, alguma coisa em mim mostrou que não era assim, sabe? Que ele tava mais lá pra me ajudar e me levar pelo caminho certo, sei lá. É estranho de falar de religião, falar de Deus, sei lá. Não, não é religião, eu tô falando de Deus, assim. É um calor no peito que te mostra o caminho, sabe? E você se sente seguro. E você se sente seguro nas escolhas que você vai fazer. Porque você sabe que indiretamente você tá tendo a ajuda de alguém superior pra você fazer aquelas escolhas, sabe? Questão de tirar o orgulho, eu acho, talvez. Baixar a bola e demonstrar que a gente realmente precisa de ajuda. Acho que tudo começa por aí, sabe? As coisas começaram a ficar mais tranquilas, assim, sabe? Não mais fáceis,
continua tenso, mas parece que eu fico mais em paz, sabe? Como se, tipo assim, não importa o que acontecer, vai tudo dar certo, sabe? Antes eu ficava desesperado com coisa que eu não consigo controlar, mas tipo assim, o que vai acontecer se isso acontecer? E o que eu vou fazer se isso acontecer, sabe? E agora eu já fico mais tipo, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, mas se não der certo, eu sei que vai ter alguma outra coisa que vai dar certo, sabe? É bom que eu tô mais positivista, sei lá. Eu tô com a unha gigantesca, ó. Não sei se dá pra ver. Tá horrível. Eu vou ver se eu escrevo. Eu quero escrever pro meu amigo. Vou escrever uma carta pra ele. Vou escrever uma carta hoje. Que amanhã a mãe dele vai lá no hospital. E eu vou te falar, o que tá mais me dando paz nos últimos tempos é essa fé que eu tô tendo, sabe? É muito difícil explicar, né? Eu queria ter mais fé. Mais, sabe? Bom, eu acho que é isso. Provavelmente eu vou voltar mais vezes. E tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Ah, eu tô cozinhando. Eu tô no. Tô no pique de cozinhar agora. Esses dias eu fiz um macarrão com molho de tomate. Mas molho de tomate feito em casa, assim. Comprei os tomates, descasquei, né? Tirei a pele, tirei o miolo. Bati no processador, cebola, alho. O que mais que foi? Cominho? Não, cominho não foi. Pimenta do reino, muito manjericão. Nossa, ficou muito gostoso. Foram 2 horas de cozimento, mas ficou muito gostoso, muito, muito mesmo. Não foi porque eu fiz, de verdade. Mas eu acho que foi o melhor molho que eu comi na minha vida até hoje, assim. Porque ele ficou incrementado, ficou saboroso, sabe? O manjericão deu um sabor de leveza, de coisa fresca, sabe? Não ficou tipo só um tomate sem graça. Tem gente que tá, assim, tem um molho de tomate, acho que mais tradicional, que é aquele molho sem muita coisa, sabe? É só o tomate todo. Mas o meu com manjericão ficou tão gostoso, sei lá. Bom, foi isso. Fiz molho de tomate, fiz quibe de forno, quibe vegetariano. O que mais que eu fiz? Fiz lentilha esses dias. Nossa, eu fiz mais coisas, mas não consigo lembrar. Enfim, agora eu tô nessa sexta, eu quero fazer lentilha, hambúrguer de lentilha. Não vi receita na internet, acho que eu vou fazer a receita na minha cabeça, assim. Que é vegetariana, né? Ovo lacto vegetariana. Pão de hambúrguer, alface, tomate, mostarda, maionese, ketchup, fatia de queijo. E o hambúrguer eu vou fazer o seguinte: vou cozinhar a lentilha bem cozida e vou fazer cebola, alho, páprica picante, fumaça em pó, é, pimenta do reino. E eu acho que eu vou processar tudo. Eu tô pensando em fazer a milanesa. Molho, não. É, ovo, né? Ovo, passa no ovo, depois passa na farinha, passa no ovo, passa na farinha. Eu acho que eu vou fazer isso. Ou eu vou misturar a farinha e o ovo na própria massa do hambúrguer. E depois eu só fritar. Não sei, eu vou pensar no que eu vou fazer. Eu não gosto muito de fritura, sabe? Eu gosto mais de coisa na air fryer.
Mas eu acho que não ficaria gostoso no air fryer. Então tem que ser fritinho pra ele dar aquela selada, sabe? Que já vai estar tudo cozido. Vai fritar mesmo só pra dar aquela crocância por fora. Então acho que eu vou fazer na panela. Vou ver se eu arranjo óleo de amendoim ou óleo de girassol pra fritar. E pouco óleo, né? Acho que não vai ser muito óleo. Como são coisas que não dão óleo, né? Não saem óleo. Então acho que eu vou ter que colocar óleo pra fritar. Não tem aquelas panelas. E também não ia ficar gostoso, né? Só dar aquela tss, tss. Eu quero que ele fique todo crocante por fora. Pra não ficar desmantelando, sabe? Nossa, vai ficar muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Bom, é isso. É... Eu vou voltar. Não, tem mais uma coisa pra falar. Me fudi na faculdade. Agora em setembro eu tive férias do trabalho. E aí eu esqueci das atividades da faculdade. E minha faculdade é EAD, né? E eu falei assim, não, esse bimestre vai ser de boa porque eu vou ter só duas disciplinas. Então, suave. Esqueci de entregar. Consegui fazer uma atividade só. Então, para eu passar, eu tenho que tirar 9 nas provas finais, o que não dá, não vai acontecer. Então, eu fiquei bem triste, assim. E aí eu não tô conseguindo falar de faculdade, não tô conseguindo falar de estudo. Dei uma bodeada esse bimestre. Tô esperando o próximo começar pra ver se eu volto a me animar, porque eu odeio ir mal em algo que eu tô empenhado e eu não tava empenhado. E aí eu fico frustrado, sabe? Tipo, porra, mano, que custava, sabe? Eu me esforçar só um pouco. E eu não me esforcei nada, nem um pouco, né? Porque nem tentei fazer, esqueci completamente. E aí na minha cabeça sempre falava, vai, na próxima semana eu faço, ou tipo, tal dia eu faço. Só que eu ia adiando e esquecendo que tinha prazo, sabe? Então me fudi muito. Bom, mas agora eu tenho que lidar com isso e seguir em frente. Eu não vou falar mais nada. Minha sobrinha tá linda, tem uma foto da nossa aqui, ó. Ai, caramba. Vai focar? Tá linda, né? É isso. Então tá bom. Beijão.